vai trocar o piloto do avião. Sim. Então vamos ver para que lado que esse avião vai, se é para cima ou se é para baixo. Né? Nosso perfil aqui não é sair desesperado, muito pelo contrário. Quem passou a pandemia com a Sacre sabe que a gente foi um ferrenho defensor do cara. Se acalme, vamos aos fatos, aos dados, e a gente vai tomar decisões com base nos dados e fatos. Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje não poderia ser outro. O Fed cortou os juros nos Estados Unidos e aqui os nossos especialistas vão comentar os impactos dessa decisão nos investimentos para você saber, né, o que de fato acontece agora com a sua carteira, com os investimentos, com os títulos, com a renda variável, com o planeta. Né? Já está comigo aqui o Rafael Martinelli, que é o Head de Investimentos da Sacre. Rafa, vai afetar o planeta isso? Porque olha quantos podcasts a gente gravou aqui falando dessa tal taxa que ia cortar, né, Rafa? O famoso, o preço mais importante do planeta, né? A taxa de juros americana, ela reverbera em praticamente tudo, né? Na vida de todo mundo. Ela é realmente importante nesse nível, eu não estou nem exagerando, né? Tá. E hoje é um dia, né? Tem até um apelido o dia de hoje, né? O mercado financeiro chama o dia de hoje de super quarta. Né? Então a gente está gravando, né, numa quarta-feira, dia 18 de setembro, né? Obrigado. Estamos gravando exatamente de setembro, 4 horas da tarde, né? Então já saiu o resultado de Fed, né, de juro americano, não saiu o resultado de Brasil ainda. Então, se a gente falar da taxa de juro brasileira aqui e não acontecer exatamente o que a gente falou, é porque a gente está gravando antes da decisão do cupom aqui no Brasil. Disclaimer. E é super quarta porque, né, no mesmo dia, não é sempre que isso acontece, né? Não são todas as decisões que acontecem as duas no mesmo dia, né? E quando acontece, a gente chama carinhosamente de super quarta. Super quarta, muito bom. Daqui a pouco a gente entra nos outros detalhes. E hoje participando pela primeira vez também, Matheus Ogata, que é Head de Produtos aqui na Sacre e responde, inclusive, pelos produtos de renda fixa, né, Matheus? Tudo bem? Tudo bem, Ângelo. Até complementando o que o Rafael já comentou, né? Acho que essa era a pergunta de $1 bilhão que a gente estava esperando já faziam 4 anos, né? Quando que vai acontecer o corte de juros, como e quais vão ser as consequências disso. Tudo bem, a gente está a 1 hora da notícia, né? Da notícia, não sei nem o que deu, tá, pessoal? O discurso do Jeremy Powell. A gente pode falar que a bolsa subiu, a bolsa caiu, mas, cara, 1 hora da notícia ainda, para quem esperou 4 anos, é muito cedo ainda. Né? Então a gente ainda está sentindo ainda os ventos ainda dessa notícia. Mas, sem dúvida, acho que é a notícia mais importante que a gente teve aí nos últimos meses, algo que a gente vem falando há 4 anos, né, como eu comentei. Então, realmente é um dia muito bom, histórico até, né? Sim, sim, muito bom participar desse dia, né, como um agente do mercado financeiro. Me considero um agente do mercado financeiro, viu, Rafa? Sem dúvida é. Afinal, eu trado os contratos de dólar. Não, mas além disso, você está aí disseminando informação para milhares de pessoas, né? Um baita agente do mercado financeiro. Tá bom, pessoal, antes de entrar na pauta aqui, a gente tem aqueles recados. Hoje eu vou ser bem breve por questões de agenda. Talvez nosso podcast fique até um pouco menor do que o habitual, mas se você está assistindo aqui no YouTube, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Se for novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, que a gente tem postado conteúdos praticamente todos os dias aqui no YouTube. Se tiver alguma dúvida, pode deixar para a gente aqui, que eu levo para eles, ou fala com a gente nas redes sociais da Sacre, no @Sacre Investimentos, com S no final. A gente está com o perfil ativo em todas as redes sociais, você consegue achar a gente por lá também. Se você
dependendo do que a gente falar aqui também, tá? Não sei se o momento é bom para investir, embora eu acho que todos os momentos sejam, né? Quer investir com a gente, assessoria da Sacre, no BTG Pactual, tem link para você abrir sua conta aqui na descrição do episódio também, ou trazer seus investimentos para a gente e ter assessoria dos nossos especialistas, né? Todo o nosso time de assessores aqui do escritório. Bom, a gente, recapitulando, conforme o Rafa já adiantou, a gente está gravando a 18 de setembro, uma quarta-feira, às 4 horas da tarde. O mercado havia precificado um corte de 25 pontos base, né, Rafa? Aí, acho que dos últimos dias para cá, começou esse rumor de vai ser 50, e o fato é que ninguém sabia muito bem o que seria, e acabou que o Fed cortou a taxa básica de juros, né, a Fed Fund, né, a Fed Fund Rates, FFR. Cortou em 50 pontos base, então agora ela desce para um intervalo de 4,5% a 5%. Isso é o ano, Rafa? Isso é uma dúvida que eu sempre tenho. É o ano. Considerando uma taxa anual. Anual, né? tá. E lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a nossa taxa é cravada, né? Então hoje a gente está em 10,5. Ainda estamos, né? Vamos ver. Às 4 horas da tarde estamos. Eu acho que hoje a gente sobe aqui no Brasil 25, né? A minha leitura é essa. Então pode ser que daqui a algumas horas a gente esteja, né? Amanhã a gente esteja a um ritmo de taxa de 10,75. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente porque é uma faixa de taxa. É uma faixa, é um intervalo, né? Um intervalo de 25 bips de diferença, né? Então lá agora vai estar a 4,5, 4,75. Tá. Legal. Mas a gente costuma falar da faixa inferior, né? Para ficar mais simples. Então hoje, provavelmente, né? O pessoal vai estar veiculando as notícias aí, falando, Fed corta taxa a 4,5. É normal. Eu perguntei, Gata, porque eu fico vendo esses pormenores e eu leio, inclusive um dia eu perdi um bom tempo tentando entender isso. A imprensa, eu não sei porquê, Rafa, eles não colocam o ao ano quando se refere a Fed Fund. Aqui na Selic a gente já fala, né, ao ano. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, por que ninho fala, né, se é o ano? O que é essa taxa? Isso é igual se a gente pensar que o que é a nossa taxa Selic? Para te falar de uma forma resumida, para que fique fácil de entender, quanto vai render o título mais conservador do título público, do Tesouro Nacional nosso aqui, que é o Tesouro Selic. Então, se eu comprar um Tesouro Selic hoje e segurar por um ano e a taxa não se movimentar nesse período, vai me render 10,50, né? Não, mas eu segurei ele por 6 meses, vai me render o proporcional, né? Porque daí você transforma essa taxa em taxa dia. Porque pensa se a gente fosse falar em taxa dia. Nossa, a taxa saiu de 0,00123 para 0,0124. Né? Tipo... Não faz sentido. Já é difícil para pessoa, para o público de uma forma geral, entender ela em anos. Se eu trago ela para taxa dia, cara... Fica bem mais difícil. Pior, né? Daí fica um monte de casa decimal, enfim, fica mais complexo. E lá nos Estados Unidos eles têm uma dinâmica parecida. Eles também têm um título de curtíssimo prazo do Tesouro, um título super seguro, o título talvez mais seguro do planeta, e esse título rende essa taxa. Né? Então é quanto vai render o título de menor duração, menor volatilidade do Tesouro americano, do governo americano. Legal. E aí, vou então direcionar aqui pro Gata, vamos ver, tá, o Gata? Essa primeira pergunta, eu coloquei aqui, ele baixou, né, havia até colocado na pauta 25 ponto percentual. Eu achava que ia ser 50, hein? Eu também. Então vocês estavam bem posicionados. 50 lá, 25 aqui hoje. Só que lá é para baixo, aqui é para cima. E isso aconteceu após 7 reuniões, então, se eu não me engano, tá desde agosto de 23 nesse patamar, né, o patamar mais alto da taxa das últimas 2 décadas. E apesar de já esperado, né, não foi esperado 50, 25, Gata, mas o que essa decisão impacta os investimentos? O Rafa já até introduziu um pouco desse tema, mas acho que é bom lembrar o básico, né? Os juros, tanto americano quanto brasileiro, nada mais é do que o preço do dinheiro. Se o dinheiro está caro, se está barato. Se está barato, a gente imprime mais, a gente consegue gerar mais dinheiro. Se está caro, a gente imprime menos dinheiro e a gente consegue controlar a inflação com isso, né? Essa que é a grande dinâmica dos juros, da inflação, esse jogo que a gente vem jogando nos últimos 4 anos. Ficou mais latente nos últimos 4 anos por conta do fator pandemia, que todo mundo se desesperou, a inflação foi lá em cima e tudo mais, né? Então, partindo desse básico, a gente já começa a entender quais são os impactos disso, tanto na economia quanto nos investimentos.
primeiro impacto a gente tendo um juros mais tranquilo, digamos assim, né? Foi o primeiro corte ainda, a gente tem um longo caminho ainda pela frente, mas a gente partindo para esse ponto de um juros mais tranquilo, a gente já começa a entrar numa economia americana onde a gente já vai ter uma atividade mais pujante, mais acelerada, né? Como falei, acho que ainda é um pouco cedo para a gente poder falar isso, porque foi o primeiro corte, foi de 0,5, ok, era mais agressivo do que algumas pessoas já vinham falando, tinha muita gente que comentava sobre 0,25, né? Sim. O Fed já chegou mostrando que não, vamos ser agressivos nos cortes, afinal de contas a gente está tendo uma economia que não está em recessão, mas estava mostrando aqueles sinais de, cara, talvez as coisas não estejam tão ok assim como a gente achava que estavam. Tem um termo para isso, né? Eu sei foi, mas eu não vou falar não. Hawkish. Ah, tá, então não é esse não. O Banco Central, ou ele pode ser hawkish, ou ele pode ser dovish, né? Então, o Matheus falou assim, eles foram mais agressivos, né? Então, eles, cara, vamos resolver isso aqui rápido, vamos direto ao ponto. Vamos num 50 ao invés de 2,25. Isso é ser mais hawkish. Hawk quer dizer falcão, né? Então, falcão ataca. E dove é um pombo. Então, o pombo, ele é mais sereno, né? Então, não, cara, vamos resolver isso com calma, mais devagar. E não tem um que seja bom e um que seja ruim, depende do momento. Né? Então, em momentos é bom você ser hawk, tem momentos que é bom você ser dove. Né? Então, um momento que tem menos clareza ali, cara, vamos tatear melhor isso aqui, você tem tempo para fazer, às vezes pode ser que seja melhor ser dove. E esse movimento de hawkish, dove, que o Rafa comentou, vai muito da tua expectativa também, né? Porque muitas vezes o mercado ele tem uma expectativa de que o Banco Central ou a economia vai estar em um cenário onde a gente vai estar hawkish ou dovish, né? Se isso vem contra a tua expectativa, isso pode ser bom ou ruim. Porque se você já estava esperando hawkish, cara, legal, né? Ou você estava esperando dovish, pode ser que você já não esteja tão confortável assim, né? Mas com essa mensagem, aí óbvio, né, vamos ter falas dos membros do conselho, vamos ter falas durante a semana inteira, mas esse corte de 0,5 mostra uma mensagem de que estamos de olho e sabemos que precisamos reduzir a taxa de juros. O fato de ter sido mais agressivo do que algumas pessoas estavam imaginando, como a gente comentou, já mostra isso, né? E os impactos que a gente tem dentro da economia foram alguns que eu já comentei, então a gente vai ter uma economia onde a gente vai ter uma economia mais acelerada, pelo menos começando a dar passos mais acelerados, né, nessa direção, mais acelerada. Atividade de trabalho, geração de emprego, esse tipo de coisa. Vendas, varejo, imóveis, né, assim. Porque como eu comentei... Ou lá, assim, Gata, o mercado de trabalho estava resiliente. Estava resiliente. E a gente até andou falando isso nas lives lá no Close Week. Ele vinha estando resiliente, a gente, como você comentou, né, nas últimas semanas a gente vem falando disso lá na sexta-feira, e ele veio abaixo das expectativas, mas mostrava que ainda estava muito forte. Né? Então, foi muito por conta disso que o Banco Central, agora, o americano, optou por fazer esse tipo de corte. E os impactos na economia, voltando para esse básico que eu tinha acabado de comentar, o preço do dinheiro. A gente deixou o dinheiro agora mais barato, logo a gente consegue colocar mais dinheiro na economia. Né? Então, fazendo sempre esse equilíbrio entre... Não vou fazer o pessoal gastar demais porque gera inflação, mas também não vou, colocar a corda no pescoço ali e fazer com que a gente fique lá atrás travado, né? E os impactos dos investimentos, cara, a gente abre margem para investimentos de mais risco. Investimentos como, por exemplo, de bolsa, né? É um fator que a gente até poderia discutir aqui, porque a gente sabe que bolsa estava naquela alta que não via mais teto, né? O S&P 500 tinha aquelas altas seguidas. NVIDIA era resultado em cima de resultado. E beleza, né? Mas com esse corte, esse início desse novo ciclo que a gente vai viver agora, nas próximas reuniões, nos próximos meses, se Deus quiser, nos próximos anos, né? Abre para ativos de maior risco dentro do mercado americano. Né? Quando a gente coloca o fator Brasil, acho que é um ponto que a gente vai comentar aqui, né? Até se quiser emendar também, o Rafa quiser contribuir, excluindo os Estados Unidos, o que impacta nos investimentos do Brasil? Sim. Por exemplo, renda fixa do Brasil vai piorar ou vai melhorar? A bolsa brasileira vai piora ou melhora? Aí o Gata falou, a gente pode ter uma economia produzindo mais, mas e o investimento, né? E o dinheiro que vai para produtos financeiros? Isso tende o dinheiro, o investidor vai preferir ainda produtos de investimentos, ou será que agora vai investir em empresas, em segmentos, né, da economia? Eu acho que é mais fácil explicar isso para Estados Unidos, porque Brasil o negócio é mais meio que uma jabuticaba, assim. Mas eu vou tentar. Primeiro, eu queria explicar uma coisa que é importante, porque toda vez que tem Copom,
todo mundo solta, né? O que fazer com os seus investimentos, inclusive a gente, né? Sim. Mas o investidor ele precisa entender o seguinte: se o Copom, o Fed lança um movimento já muito esperado pelo mercado, o que vai mudar na bolsa amanhã? Não muda nada. O mercado ele sempre se antecipa, né? Tanto o mercado quanto os juros futuros, né? Para a parte de renda fixa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, desde que a gente está com o início da gestão atual, né? Do Bacen, do Copom, consequentemente, cara, teve um Copom que teve aquele caso que, poxa, o pessoal ficou dividido e a votação não foi unânime, mas a votação saiu com o que o mercado esperava, né? Mas aí o mercado já ficou meio azedo porque a votação não foi unânime. Então, assim, esse Copom atual, cara, ele tá sendo muito técnico, muito previsível, e ele ser previsível é bom. Ele é previsível por quê? Porque ele sabe conduzir muito bem a política monetária. Então o mercado, ele é transparente com o mercado. E isso é bom, porque o mercado se prepara, não toma susto e o mercado flui de uma forma melhor. Então isso é bom. Né? Eu, pessoalmente, gosto muito da condução do atual Banco Central, do atual Copom. Então por isso que eu acho que hoje é um 25 de alta meio sem surpresa. Porque, cara, não teve surpresa em nenhum Copom. Eu acho muito difícil acho que faltam 3 Copons para fechar essa gestão, que eles comecem a querer dar showzinho agora, entendeu? Então, eu tô bem confortável em cravar que hoje é 25 de alta, né? Tá muito antecipado pelo mercado. Então, vindo um 25 de alta, o que muda na renda fixa, nos juros, na bolsa? Não muda nada. O mercado já mudou, já se antecipou a isso, né? Então, que é o jargão que se fala de precificou, né? Já precificou, exatamente. Então, por exemplo, Fed caiu 50 hoje. Era unanimemente esperado pelo mercado? Não era. Tinha uma grande parcela que acreditava num corte de 25. Então, tem uma parcela do mercado que está posicionada para um corte de 25, que agora o corte de 50 já veio, então ele tem que se ajustar. Então, o que um corte de juros nos Estados Unidos significa? Significa mais dinheiro indo para a Bolsa. Por quê? Porque antes a renda fixa lá rendia 5% ao ano, hoje ela rende 4,5%. A 4,5%, algumas pessoas, alguns fundos, alguns investidores já falam, cara, nesse nível de remuneração eu prefiro tomar risco na bolsa. Então o fluxo financeiro, o que é o fluxo financeiro? O dinheiro sai da renda fixa, não todo o dinheiro. Uma pequena parte do dinheiro sai da renda fixa e vai para a renda variável. Esse dinheiro entra na bolsa, a bolsa sobe. Né? Então, sendo super simplista, é isso que acontece. Nos Estados Unidos é mais fácil de explicar, por quê? Porque ele segue, vamos dizer, mais claramente a lógica macroeconômica. Aqui no Brasil já fica mais complicado. Por quê? Porque, em tese, aqui no Brasil, a gente tá muito crente de que, poxa, os juros vai subir. E eu digo que o juros subindo aqui é bom para a bolsa. Por quê? Porque a gente vive num país já que não é tão organizado, não vou ficar falando mal do Brasil aqui, mas quando a gente compara a economia brasileira com a economia americana, acho que meio que não tem comparação, né? É a maior economia do mundo e beleza, mérito deles. Então aqui no Brasil, por exemplo, um gringo olha para o Brasil, ele tem medo de vir para cá por insegurança jurídica, política, o risco fiscal das instituições. Não, nem entrando em risco fiscal. É tipo assim, cara, será que dá para confiar nas coisas que acontecem nesse país? A regra não muda meio de última hora? Então, isso existe. Para um cara que é americano, que olha para o Brasil, muito americano nem sabe que o Brasil existe. Sendo bem honesto aqui, né? Os que sabem, olham e falam, cara, não vou mexer com isso não. Então, por que eu falo que uma alta aqui às vezes é bom para a bolsa? Porque mostra para o gringo, quando eu digo gringo, o estrangeiro em geral, o não brasileiro, ele olha e fala, pô, esse pessoal está conduzindo bem a política econômica, porque precisava de uma alta de juros. Alta de juros é ruim, não é bom. Para a gente seria ótimo se o juros estivesse caindo. Mas a gente precisa de uma alta de juros nesse momento. É a atitude correta, é uma atitude que dói, que é ruim para a economia de uma forma geral, porque ela coloca um certo freio na economia, mas é importante que aconteça. Então ele olha e fala, pô, o pessoal está sendo responsável com a política econômica. Me sinto mais confortável para investir num país que é responsável. Né? Então, na teoria macroeconômica, bolsa deveria cair. Por quê? Porque a taxa de juros aqui, o oposto dos Estados Unidos, agora a nossa taxa de juros ficou mais alta. Agora eu vou investir em renda fixa aqui, eu vou ganhar 10,75. Pô, que taxão, né? Para investir em risco soberano. Mas não, eu prefiro investir numa empresa dentro desse país que agora que se mostra mais responsável, porque em bolsa, obviamente, o potencial é maior, mas me mostra que o risco
vamos dizer, institucional, tá menor. A bagunça é controlada. A bagunça tá um pouquinho controlada, é mais ou menos isso. A gente ri, é meio triste isso, na verdade, né? Mas é o que o mercado lê. E até para ilustrar esse ponto hoje, se a gente for lembrar, nos últimos anos de pandemia, né, o nosso Banco Central foi um dos premiados como o melhor do mundo. Roberto Campos Neto recebeu o prêmio de melhor banqueiro central do mundo, né? E ilustra muito bem isso que o Rafael falou, cara. A gente beleza, a gente subiu os juros, chegamos a quase 14% lá no teto e mesmo assim a gente recebeu o prêmio de melhor banco central do mundo. Por quê? Porque a gente conseguiu controlar a inflação, nossa inflação foi 1% ao ano? Não, bem longe disso, na verdade. Mas a gente mostrou que a gente teve a eficiência e a coordenação de poder coordenar nossa política. E até a coragem, eu diria. Coragem, até a coragem, porque você sair de um juro de 2 e escalar ele para 14 antes de todo mundo, porque naquela época ninguém sabia o que ia acontecer. Então, demorou meses depois da gente para começar esse ciclo. A gente falava até que a gente estava no ciclo inverso, porque lá estava zero. E aqui a gente estava subindo e cada reunião subia mais e aquela conversa de, cara, vou apertar mais a economia. Então, assim, realmente teve que ter muita frieza naquele momento. Tanto é que recebeu o prêmio, foi condecorado por isso, por instituições internacionais, como o mais eficiente, o melhor daquele ano. Não porque controlou a inflação a 1% e dentro da meta e tudo mais, mas porque teve a coragem, teve a leitura. Tirou a inflação de 2 dígitos para uma inflação hoje controlada ali, vai, teoricamente controlada, mas na faixa de 4. Sim, né? Sim. E isso reflete na Bolsa, porque querendo ou não, a Bolsa brasileira a gente tem que olhar para onde o dinheiro está indo. Se o dinheiro está entrando ou saindo. Do ponto de vista institucional estrangeiro, né, o gringo. Se o dinheiro está entrando, a Bolsa está subindo. Se o dinheiro está saindo, a Bolsa está caindo. Né? A gente olha para onde o fluxo está. E como o Rafa colocou, se o estrangeiro está olhando que, cara, nossas instituições estão fragilizadas, aí não estamos falando só de presidente, não estamos falando só de Senado, a gente está falando do Brasil, o conjunto da obra, né? Se a gente enxerga que as instituições estão fragilizadas, cara, por que eu vou colocar meu dinheiro aqui se meu dinheiro pode acontecer alguma coisa com ele lá amanhã, né? Então essa solidez da instituição com certeza acaba impactando o Brasil, né? E aí entra nas conversas que a gente vai falar de cenário fiscal, inflação Brasil, juros Brasil enfim, a conversa é longa. Tudo mais. Eu vou pôr um link aqui, pessoal. A gente gravou, deve ter umas 2 semanas, a gente gravou com o Gustavo de Gasper, ele é head de renda variável aqui do escritório, e ele explicou por que essa alta de Selic melhora até o valuation das empresas listadas em bolsa. E aí eu deixo o link aqui para você entender isso é muito doido, cara. Mas Ele fez questão de abordar como que a Selic subindo favorece as empresas brasileiras. Eu me arrisco a dizer que isso só existe no Brasil, cara. O Brasil, realmente, a economia brasileira é uma belíssima jabuticaba. E ele, enfim, deixa o link aqui para vocês. Rafa, agora eu coloquei uma pergunta aqui em termos de alocação, para a gente falar um pouco mais de produto, que é o foco aqui da nossa... Eu falo da nossa resenha, né? Geralmente gira em torno de produto e investimentos. E tudo o que... Já faz algum tempo que eu tenho ouvido, que eu ouço, Gata, todo mundo parece que tem a mesma dúvida. Manda o dinheiro para o exterior, é hora de investir no exterior. E isso vai vir de novo, agora com o corte de juros lá. Então, o que o investidor deve fazer? Tem uma reserva, quer aplicar, é hora de mandar para os Estados Unidos? Se é, por que é? Ou vai depender? Muita coisa gira em torno do depende, perfil. O que o investidor faz agora? Cara, assim, investir lá fora, eu acho que tem que ser uma parte da estratégia do brasileiro, enfim, do investidor de uma forma geral. Querer cravar a hora da mínima do dólar e a máxima do dólar, não vai ser da minha boca que vocês vão ouvir isso. Eu não tenho essa capacidade, gostaria de ter, não tenho. Então, mas o que eu tenho bastante confiança para falar e sugerir, o dólar ganha do real em janelas de médio prazo com consistência, over and over and over and over and over. Então, assim, investe dolariza uma parte do seu capital de pouquinho em pouquinho. Então, todo mês você investe X aqui no Brasil, manda X sobre 10 uma parte para lá. Você investe 10X aqui no Brasil, manda X para os Estados Unidos, né?
Então, poxa, a gente teve uma janela recente, até a gente está saindo dessa janela agora, de conseguir comprar títulos lá, dólar mais 6, dólar mais 7, dólar mais 8, né? É que o brasileiro, claro, ele vai ter o viés dele de Brasil, óbvio, né? Ele mora aqui, né? Então, pô, mas putz, Selic no Brasil tá rendendo 10, 11, 12, 13, vou investir lá para ganhar 8. É dólar mais 8, né? Então, o dólar, ele espanca o real quando a gente pega um gráfico de 10, 20, 30 anos, né? A rentabilidade do dólar anualizada nos últimos 10 anos é na casa de 8%. Então você pega, vai, fazendo a conta de padeira aqui, 8 mais 8 é 16, né? Claro, que eu tô falando de dólar mais 8 é quando a gente pega um título bancário, um título corporativo, né? Se a gente estivesse falando de um título do tesouro lá, né? Dos treasuries, né? Estaria falando em dólar mais 5, no 5,5, 6, a depender do título, pouco né? menor, né? Mas é isso, né? E há diversificação geográfica também, né? Então, vamos pensar uma situação onde, poxa, trava-se todo o meu capital aqui no Brasil por, sei lá, um problema, um inventário, enfim, qualquer tipo de situação. A parte que está lá fora está protegida, eu tenho liquidez lá fora, ou a gente tem uma situação política, jurídica, como aconteceu na década de 90. Nossa, tomara que nada disso nem semelhante aconteça, mas, pô, a minha parte que está lá fora, eu estou líquido, eu tenho dinheiro, eu tenho reserva. Então, a diversificação, ela é importante nas classes de ativos, mas nesse caso, a diversificação geográfica, ela me traz mais segurança. E não é uma segurança onde, eu estou abrindo mão da minha rentabilidade. Não, negativo. Né? Dependendo do investimento que você fizer, você está ganhando mais dinheiro. Né? Imagina eu estou comprado numa ETF de S&P, fazendo lá 8, 9% ao ano, em dólar. Cara, é 15, 16% ao ano. É difícil fazer essa rentabilidade com consistência no longo prazo. Ah, mas tem um fundo de ações aqui no Brasil. Beleza, tem. Mas você não está se expondo ao risco Brasil. Né? Você está diversificando. Então, pô, no momento aqui que a gente tem uma crise, por exemplo, como foi a greve dos caminhoneiros em 2018, bolsa aqui despencou, lá estava subindo. O que o pessoal... Tá, greve no Brasil? Pô, que é isso, né? Então, a diversificação geográfica ela é importante por N fatores, principalmente se você for uma pessoa de alta renda, né, que tem daí entra a questão tributária, enfim. E dá para ganhar dinheiro. Tipo, dólar mais 8 é uma rentabilidade excelente, muito alta. Você consegue isso em renda fixa. Né? Hoje já está mais difícil. Por quê? Porque a taxa de juros está caindo. Então a janela de renda fixa lá vai piorar, óbvio. Né? A taxa está caindo. Então, esse é um ponto. Para renda fixa, isso é bom ou ruim para investir lá fora? É ruim. A taxa de juros está diminuindo. Para a bolsa é bom. Fluxo financeiro entrando em bolsa, né? Então, esse é o arroz com feijão de macroeconomia, né? Ou seja, isso se aplica. É bom falar com o assessor e analisar, inclusive, o recurso que tem para mandar e o quanto mandar e como mandar, tudo isso. Mas avalie fazer isso com frequência. Né? Fazer isso de uma forma estrutural no seu portfólio, né? Cara, uma parte do meu portfólio é assim, é dolarizada, vai para os Estados Unidos, em renda fixa ou renda variável, dependendo do perfil, né? Vou para uma ETF, eu vou comprar uma ação, enfim, aí já é outra história. Tá. Mas eu acho que o grande ponto, o ponto que eu vejo mais no nosso dia a dia aqui nas conversas com os clientes é isso, o pessoal quer acertar na mosca. Esse é o ponto, vou pegar metade do meu patrimônio e mandar para lá. Isso é muito difícil. Então faz o preço médio, o famoso preço médio. O pessoal pergunta, vou para Disney, qual que é a hora de comprar o dólar? Ah, não sei, vou comprar um pouquinho todo mês. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É engraçado. Ô, Gata, tem essa dúvida mesmo? Claro. O pessoal quer saber mesmo se o que eu faço agora? É geralmente assim que chega para vocês? Geralmente assim. Para gente que tem contato com o cliente todo dia, né? A gente está sempre em reunião, conversando com o cliente sobre portfólio, diversificação, balanceamento, clientes novos que querem entrar agora no mercado, né? A dúvida é sempre essa, cara. Quando que eu entro? Como que eu entro? Que horas? Amanhã? Depois de amanhã? E tem um termo em inglês, mas é que eu vou traduzir um pouco, né? Quando a gente fala de mercado financeiro, mais vale a gente ter tempo de mercado que acertar o tempo do mercado. O que eu quero dizer com isso? No longo prazo, a gente entende que o mercado, a gente vai ter uma alta muito expressiva, né? Pelo menos quando a gente olha para os históricos que a gente vê de bolsa americana, bolsa brasileira, no longo prazo a gente sempre tem altas expressivas. Então, ao invés de você tentar acertar quando que vai estourar a bolha do mercado chinês, do mercado imobiliário chinês, ao invés de você tentar acertar o fundo do poço da crise de tralalá, se a gente manter-se no mercado, a gente vê que a gente tem ganhos muito expressivos e muito melhores do que quem fica tentando acertar
Ou esperando. Ou esperando, porque se você perdeu ali alguns dias das melhores dias da bolsa, já vai impactar ferrenhamente a tua rentabilidade. Existem teses de mestrado e doutorado que mostram isso. Cara, você perdeu ali 5 dias dos melhores dias da bolsa americana, sua rentabilidade vai ser severamente impactada. Não entenda mal, você vai ganhar dinheiro. Agora, se você tivesse estado no mercado ano após ano, após ano, após ano, a gente seria tendo ganhos muito mais expressivos, né? Parte do nosso trabalho aqui dentro do escritório é isso. É mostrar para ele, primeiro, as oportunidades que a gente tem, porque a gente sabe que não é trivial, né? Não é, cara, ou escolher taxa, não é olhar para o que está sendo falado nas redes sociais, mas muito mais do que isso, né? Olhar para a necessidade do cliente. Porque como o Rafa falou, às vezes o cliente ele é mais agressivo, às vezes ele tem um patrimônio muito mais expressivo, não vai fazer sentido nenhum certas classes de ativos, né? Parte do nosso trabalho aqui é conversando com o cliente, cara. Conversando, entendendo e conhecendo o cara. E depois que a gente conhece o cliente, a gente vai partir para as alocações, né? Sim. É um trabalho toda muito a parte de relacionamento. Exato. Mesmo, né? Não tem resposta fixa, o que eu devo fazer agora? Cara, pro meu perfil, às vezes, eu deveria estar comprando bolsa americana pesada agora e entrando com 100% do meu capital em bolsa. Mas às vezes meu perfil não é esse, então eu deveria ir para um título mais conservador, que eu tenho mais previsibilidade dentro do portfólio. Mas a palavra-chave aqui, Ângelo, sem sombra de dúvidas, é diversificação. Como a gente estava conversando aqui. Diversificação dos teus ativos. Cara, um pé nos Estados Unidos, outro pé no Brasil. É essa maneira que a gente enxerga. Se vai ser 20% nos Estados Unidos e 80% Brasil, aí é discutível, cara, com teus aí é caso a caso, né? Caso a caso, porque não tem resposta certa, né? Acho que essa aqui é a beleza e a maldição do mercado financeiro, às vezes, né? Porque não tem resposta certa. Beleza, era 0,50, era 0,25. Ah, foi 0,50. Mas agora vai subir ou vai cair? É discutível também, né? Beleza. Bom, pessoal, se até aqui você teve alguma dúvida, ou se essa é a sua dúvida também, né? O que eu faço agora, pode deixar pra gente aqui na área de comentários do episódio. Eu esqueci de falar no início também, mas o Ouviu Investir ele é vinculado nas principais plataformas de streaming. Você ouve no seu app de podcast preferido, ou se quiser falar com a gente pelas redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos, com S no final. E esse episódio vira um artigo no nosso blog que o Rafa adora o nome, que é sacre.digital. Esse nome é muito da hora. Sacre.digital. Não tem www, tem .com, http. Tem, Sacre. mas o navegador entende isso. Simplesmente você põe lá, sacre.digital. Vou perguntar isso pro Ogata, porque é uma provocação pro Rafa e aí você responde. Falamos aqui já, inclusive o Ogata mencionou da taxa que chegou a 13,75, beirou os 14, e eu sei que o Rafael Martinelli fez um excelente trade em renda fixa aqui, aproveitando do conhecimento avançado que ele tem da curva de juros e da marcação a mercado, que inclusive ele ensina no curso dele, né? Faz tempo que a gente não fala do seu curso, né? E a pergunta é, caso a Selic suba, tá lembrando que estamos gravando ainda antes da notícia, ô Gato, caso a Selic suba, quais os impactos então em renda fixa e variável, agora falando Brasil mesmo? Entra muito no que a gente tinha comentado. Posso só explicar aqui por que eu tô perguntando? Porque quando começou esse início de ciclo de cortes aqui no Brasil, Rafa, eu lembro a gente até gravou e a palavra de ordem do mercado era vamos pro pré-fixado, vamos pro pré-fixado. Lembra disso? Não é exatamente assim, né? O mercado falava, sim, a gente já tinha comprado. Então, é por isso que eu tô falando, porque o Rafa é um agente do mercado de outro nível, né? Mas na época que começou esse movimento, essa queda, esse movimento, foi a palavra do dia, foi vamos pro pré-fixado, tá? E agora, né? Caso suba mesmo. Perfeito. E vou até voltar numa conversa que eu tive com um cliente acho que foi há 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Que ele fez exatamente essa mesma pergunta. Era um cliente que ele estava pensando em investir em bonds. Para quem não sabe, bonds são títulos de renda fixa do governo americano, né? Parecido, fazendo um paralelo simples. É o Tesouro Direto americano. Né? É isso. E ele fez a seguinte pergunta para mim. Cara, agora que a gente está tendo essa clareza maior de que os juros vai cair lá nos Estados Unidos, a gente compra agora para vender depois que cair?
Eu fiz a seguinte pergunta. Você acha que só a gente está enxergando isso? É o que volta no que a gente comentou de precificação. Então, naquele momento, há um mês atrás, por mais que o corte só tenha sido efetivado agora, a gente já tinha uma precificação de que iria acontecer, muito provavelmente em setembro, como de fato aconteceu agora em setembro, desse corte de juros. Se era 0,25, 0,50, não é tão relevante assim. Óbvio, né? É relevante, mas a notícia como um todo, o corte de juros, a gente entendia que era muito mais relevante. E o mercado já havia precificado isso em boa parte. Aí tem diversos fatores, o discurso do Fed, o tom do discurso, os dados de emprego, de inflação e tudo mais, não vou entrar muito no mérito aqui. Mas a gente já tinha precificado isso. Então, eu falei para ele, o bonde já partiu já. Esse barco já zarpou. Já foi. A gente devia ter comprado, como de fato nós compramos, quando a gente estava, cara, o que vai acontecer? E vai subir, vai cair, a taxa tá lá em cima, prêmios históricos, como de fato a gente comprou, né? Então a gente, aquela velha máxima... Compramos lá fora também? Compramos. Sim, fora, nossa, não, teve uma época lá fora que não tinha como não comprar, assim, tava lindo. Toda semana a gente comprava um pouco pro cliente, né? Não é acertar o fundo do poço, mas a gente conseguir comprar um pouco aqui, um pouco fez uma posição legal. Então, assim, o que já está precificado? A gente já tinha essa precificação, né? Daqui para frente já tem muita coisa precificada. Então, como você comentou, da reunião do Copom que vai acontecer daqui a algumas horas, perdão, comunicado, algumas coisas estão precificadas. A gente tem que entender se essa expectativa vai ser cumprida ou se ela vai ser frustrada. Então, se de fato a gente vem aí um aumento de juros de 0,25, como já tem bastante gente falando, o BTG, inclusive, nos seus relatórios já pontua esse tipo de movimento, do ponto de vista da Bolsa, não vejo tanto movimento assim, ou pelo menos não movimentos tão bruscos assim, quando a gente vê um dado muito ruim, ou quando vê uma decisão que a gente não está esperando. Muito avó, né? É o que a gente está comentando. O Banco Central atual, né, a atual composição do comitê, do Copom, ele é muito técnico e previsível, no bom sentido, porque ele faz decisões condizentes com os dados, e nós temos acesso aos mesmos dados que eles, né? E nós conseguimos fazer leituras que vão em linha com o que o Banco Central faz e espera. Então, é um Banco Central muito previsível desse ponto de vista, e não é pejorativo aqui, né? Não estou querendo ser pejorativo, muito pelo contrário. Então, se de fato vier o que a gente espera e o que é muito provável que aconteça, do ponto de vista de bolsa, ativos de risco, a gente não entende que talvez não teria tantos riscos assim, né? Para uma queda muito expressiva e tudo mais. Óbvio, né? A gente está brincando de futurologia aqui, né? É horóscopo aqui, mas o que a gente entende atualmente é isso. Agora, do ponto de vista de ativos de renda fixa, jogando o preto no branco aqui, a gente teria um aumento da rentabilidade dos ativos pós-fixados. Né? Afinal de contas, a Selic sobe, ativos que estão atrelados à Selic sobe, natural isso, né? Mas agora, se a gente deveria estar vendendo tudo que a gente tem de inflação, pré-fixado para comprar pós, porque agora a gente vai entrar num novo ciclo de alta de juros, eu acho que está muito prematuro ainda para a gente ter esse tipo de leitura e esse tato para falar, olha, realmente, agora a bola da vez é o CDI. Porque a gente ainda não tem esses dados. Né? A gente não sabe se vai ser o começo de um novo ciclo, um ciclo longo de aumentos, né? Ou se vai ser um aumento agora, para depois a gente ter uma manutenção e de repente uma queda depois. Né? Tá. Não sabemos. A gente tem algumas análises aqui internamente, né, do próprio BTG até, que indicam que talvez a gente tenha aí mais algumas altas nessas próximas reuniões, mas ainda é cedo para a gente poder falar esse tipo de coisa. Né? Novamente, eu acho que tô sendo repetitivo aqui, mas o segredo do jogo é a diversificação. Sim. Que a gente vai ter um pé em pré-fixado, um pé em inflação, um pé em CDI, e a gente vai ganhar em todas as pontas. Então, faça sol, faça chuva, nosso cliente vai estar, primeiro, protegido, que eu acho que é o mais importante, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, por mais agressivo que seja, ninguém gosta de perder dinheiro. Sim. Mas também a gente vai estar ganhando dinheiro em vários cenários, né? Não só protegido, ou seja, mas diversificado para ganhar mesmo, em todos os cenários. Não é o momento de fazer rebalanceamento de nada, né? Eu não gosto de movimentos muito agressivos operando informação. Né? Nosso perfil aqui não é sair desesperado, muito pelo contrário. Quem passou a pandemia com a Sacre sabe que a gente foi um ferrenho defensor do cara. Se acalme, vamos aos fatos, aos dados, e a gente vai tomar decisões com base nos dados e fatos. Né? Não simplesmente
o que pode, o que será, o que vai acontecer, né? A gente tem que estar fundamentado em alguma coisa. Então a gente sempre toma decisões muito bem embasadas, o menos emoção possível, né? Quando a gente está falando nesse tipo de cenário. Então a gente ainda vai fazer esse tipo de análise, mas eu não gosto de movimentos bruscos e emoções quando a gente pensa no mercado financeiro, né? Tá. Bacana, Rafa. Agora, caminhando aqui já para o final, vou perguntar para você, e a mesma pergunta que eu fiz pro Gustavo e pro Hélio quando a gente gravou a respeito de renda variável, tá com umas 2 semanas. E até coloquei aqui, a pergunta que eu coloquei, pessoal, foi assim, ó, baixa nos juros nos Estados Unidos e alta na Selic, já aceitando aqui o call do Rafa de que sobe, do Rafa e do mercado, tá, pessoal? É possível surfar boas oportunidades nos 2 cenários? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O que eu perguntei para eles foi assim, praticamente falta 4 meses para acabar o ano. Dá tempo ainda de fazer alguma coisa? Né? Até o Hélio é um pirou. Nossa, agora que vai ficar bom. Então, em termos assim de renda fixa, considerando esses movimentos aí dos juros lá fora e aqui, dá tempo ainda de fazer alguma coisa? Cara, na renda fixa, eu acho que, pelo menos, vou falar a visão de renda fixa minha e do time, né? É um momento de cautela. Tá. Principalmente, e aí não é nem pela decisão do Copom hoje, tá? Tem uma coisa para acontecer agora que talvez seja mais relevante. Na virada do ano, de 2024 para 2025, a gente tem o encerramento de uma gestão e a entrada de uma nova, né? Vai ser o mercado inteiro já colocando, né, Gabriel Galípolo como novo presidente do Banco Central. E aqui o Galípolo ele vai ter que tomar uma decisão, vamos dizer assim, né, de continuar sendo técnico. Hoje ele já faz parte do Copom e está sendo técnico junto com os demais. Uhum. Né? Não estou aqui para criticar ele. Até agora o trabalho que está sendo feito está sendo impecável. Porém, quando ele assumir, vamos dizer, as rédeas ali, né, quando ele se tornar o presidente do Banco Central, a gente sabe que existe uma pressão política por queda de juros. Né? O atual governo bateu muito no Roberto Campos Neto ao longo desses quase 2 anos, né? Pedindo redução de juros, né? Querendo mais e mais cortes. E a gente está falando de uma alta hoje. Né? Então é o caminho inverso. Então, o Gabriel Galípolo ele vai ter 2 caminhos a serem seguidos ali. O caminho, vamos dizer, técnico e o caminho político. O caminho político seria cair juros quando, às vezes, a gente devesse estar parado ou subindo, enfim. Cair juros por pressão política. E o cair juros por pressão política é muito problemático, por quê? Porque, cara, a gente tem aqui uma fórmula matemática, é um negócio racional acontecendo. E aí eu mexo nessa fórmula de uma forma que vai ser ruim, o resultado vai ser ruim, não vai ser bom, né? Por isso que eu falo, eu elogiei, né? Pô, eu queria estar caindo juros hoje, mas está subindo e eu acho bom. Por quê? Porque a gente precisa do remédio amargo. Porque a inflação é muito pior do que o juro alto. A inflação, ela detona todo mundo, principalmente a classe mais pobre da população, né? Porque ela vai bater na energia, na comida, né, nos custos de moradia, de transporte, né, que são mais relevantes dentro do orçamento de uma família mais pobre. Então, se eu corto juros de uma forma política e irresponsável, até eu diria, eu gero inflação. E quando eu gero inflação, o que eu tenho que fazer para reduzir a inflação? Subir juros. Então, vamos dizer que eu precisaria estar com juros na casa de 12, por exemplo. Números hipotéticos aqui. Tá. E eu corto juros para 8, porque não, juro a 8, eu vou aquecer a economia, vou gerar mais emprego e tal. Beleza. Por um curto período de tempo, isso provavelmente vai acontecer. Só que depois eu tenho que jogar o juro para 16. Porque a inflação... Eu costumo brincar que a inflação é como se ela fosse um caminhão numa descida sem freio. Ninguém segura. Enquanto ele não chegar lá embaixo, lá no final da descida, ele vai levar tudo que tiver pelo caminho. Encontrar um muro ou um poste pela frente. Ele leva o muro e o poste junto, cara. Ele leva junto, ele vai até o final. Então, ninguém segura a inflação, só o juro alto, entendeu? Então, eu acredito, e pelos meus estudos, as pessoas que eu conversei, que o Galípolo vai seguir um caminho técnico, torço até para isso, pelo bem da economia, mas eu preciso ver para crer, né? Então, no primeiro trimestre ali do ano, a gente já vai ter tido reunião do Copom, já vai ter tido comunicado, a gente vai começar a ver como vai ser a condução pelos próximos 4 anos.
Porque hoje, eu tomar risco na renda fixa, né? O que é tomar risco na renda fixa? Comprar um pré-fixado mais longo, ou um tesouro IPCA mais longo, que são ativos que têm mais risco de mercado. As taxas estão boas? Estão boas. Muito boas, né? A gente chegou a pegar tesouro longo há alguns meses atrás, a IPCA mais 6,5. É um nível de taxa que não dá para deixar passar. Hoje ela não está tão longe disso, está 6,2 mais ou menos, né? Mas a gente está chegando mais próximo desse momento. Então eu acho que é um momento de cautela, estar posicionado ali com uma posição maior em pós-fixados, né? Tem essa questão do juros subindo, o pós-fixado vai render mais também, vai me entregar mais resultado, e entender como o ciclo econômico deve vir a se comportar nos próximos 4 anos com uma nova presidência, né? Vai trocar o piloto do avião. Sim. Então vamos ver para que lado que esse avião vai, se é para cima ou se é para baixo, né? Então, nesse momento, como a gente está muito perto dessa virada, essa mudança, a gente está, claro, em paralelo a tudo isso, a gente está tendo uma alta de juros também, né? Que também corroboraria com esse movimento, né? Então, juntando esses dois fatores, hoje a gente está mais na defensiva. Tá, legal. E, Ogata, para encerrar aqui, por que investir com a Sacre? Você está à frente aí da mesa de renda fixa já faz algum tempo. O que a gente tem de diferencial, de produto, de especialistas para o investidor aproveitar esse período também? Com certeza a gente está falando do nosso serviço, da nossa empresa aqui como atendimento ao cliente, né? Como eu comentei, é um trabalho muito mais de um artesão do que simplesmente de uma fábrica que produz produtos iguais. Então, produto por produto, cara, CDB por CDB, você encontra em todo lugar. Isso é tranquilo, né? Tesouro Direto, você compra na plataforma do Tesouro, você compra e tranquilo. Mas esse tato de perfil, de diversificação e de fazer algo que funciona para o cliente, já não é em todo lugar que você vai encontrar, né? Então, hoje em dia, a Sacre, a nossa cultura aqui, ela é muito empenhada e bate muito nesse ponto de perfil, cara. O perfil é soberano, não tem o que falar. Não adianta eu colocar um produto que não faz sentido pro perfil do cara, porque pode ser o melhor investimento do mundo, mas a primeira vírgula que der errado, ele já vai estar se sentindo desconfortável e já vai querer sair. Então, não faz nenhum sentido, né? Todo esse nosso estudo que a gente faz em cima do perfil do cliente e da necessidade dele, do momento de vida também, que é muito importante. Afinal de contas, um pai de 40 anos, com 2 filhos, um indo para a faculdade, é muito diferente da necessidade de alguém de 25 anos, que acabou de se formar e está construindo a vida agora, né? Então, a nossa gama de serviços, eu vejo que hoje em dia é o nosso principal foco e é o que a gente mais dá valor, né? Inclusive, amanhã a gente vai ter as nossas reuniões de Asset Allocation. Asset Allocation, para quem não sabe, é a nossa construção dos portfólios que nós entendemos para cada perfil de cliente. Nosso perfil de cliente não é só limitado aos 3 perfis clássicos, né? Conservador, moderado, sofisticado, mas vai muito além. A gente está em outros perfis que a gente consegue detalhar um pouco mais as alocações. E nesse comitê, o que a gente comenta? Eu e o Rafa, nós fazemos parte do comitê, né? A gente sempre vai falar, obviamente, da conjuntura macro, econômica que a gente está tendo, política, fiscal, de produtos de taxa, enfim. E também sobre esses perfis, né? O que a gente entende? Nós que estamos na ponta conversando com o cliente, como é que ele está se sentindo, o que ele gosta, o que ele não gosta. E com base nisso a gente vai construindo alguns perfis, modelos, é óbvio, e aí conforme a necessidade de cada cliente, a gente vai adaptando essas necessidades. Como comentei, a gente tem um pai de família de 40, 50 anos que é moderado, a gente tem o cara que acabou de se formar na faculdade, que também é moderado, mas os portfólios deles vão ser totalmente diferentes em alguns momentos, né? E tudo isso passa pelo nosso crivo, tanto meu como especialista, o Rafa como head de investimentos, do assessor que vai estar atendendo o cliente na ponta final. Então a gente tem um trabalho de 8 mãos para conseguir montar um portfólio para o cliente. Cara, isso não é em qualquer instituição que você vai encontrar. É personalizado, né? É personalizado, não tem nem como quantificar isso em percentual, em número. Óbvio, né? Distribuição, 20% inflação, 15% pós-fixado, ok. Mas esse tato que a gente tem com o cliente, cara, não tem como quantificar. É difícil da gente falar um número aqui, um percentual. Mas eu vejo que hoje, como a gente tem esse cenário onde tá descendo lá, tá subindo aqui, mais do que tudo é importante você estar acompanhado disso. Porque quando vem e aperta a situação, a gente vê que o cliente se sente muito confortável da gente sentar,
conversar com ele, falar, olha, cara, tá acontecendo isso, a gente vai fazer isso, isso e isso por conta de XYZ. Bem técnico, Técnico, assertivo, Tá. de novo, perfil do cliente sempre soberano. Né? Não tem Bacana. como fugir disso. Isso aí, legal, Gato. Olha, só pra... O Rafa, ontem eu tava conversando com um amigo meu, rapidinho, a gente já vai encerrar, influenciado pelo Rafa, que há anos me ensina a importância do CDI, enfim, outros ativos. Converte, né? E eu explicando para ele, né, os fundos do CDI, que geralmente CDI enfim, é imbatível, já ouvi isso do Rafa, já ouvi em outros lugares. E ele falou assim, cara, então eu tô fazendo tudo errado, porque eu tô comprando bolsa todo dia. Eu falei, não, você não tá fazendo errado, você tá investindo conforme o seu perfil. Você tem perfil para isso. Então, talvez a falta de conhecimento, né, do produto. Mas bacana, Gata. Rafa, eu acho que é isso, né? A gente falou hoje aqui sobre, então, o corte de juros na taxa de juros americana, taxa soberana americana, que enfim veio depois de tanto tempo. E obrigado por participar de novo aqui. Faz tempo que você não vem, hein? Eu acho que faz um tempinho já, né? Fazia mais de um mês já. Faz um tempinho. Com saudades aqui de O participar. Rafa que o pessoal ficou mordido, né? A taxa de participação do Rafa aqui passa de 40% nos podcasts. Ele não tá na sua cola, viu? Não, hoje quando ele tá ruim de agenda, ele quer que eu não, você fica de roxo. Eu falo, não, eu sou só convidado, cara, que isso? O Hélio, Gata, você que tá estreando aqui, ele tava com a taxa de participação de 17%. Aí eu mostrei o Rafa com mais de 40% de participação, ele falou, não, tenho que no mínimo 25% e tal. Mas, Rafa, obrigado por participar de novo aí, espero que o episódio tenha esclarecido algumas dúvidas aí dos nossos... Cara, é um prazer, eu acho que sim, de uma forma geral e resumida para quem ouviu até agora, mudança de taxa de juros não quer dizer que você tem que mudar completamente sua carteira de investimentos amanhã. É o direcional mais macro de todos, né? E aí dele vão derivar algumas decisões ao longo dos tempos. Então, não precisa entrar em pânico. Tá tudo bem. Em alguns momentos a gente vai estar um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais cauteloso, mas não quer dizer porque subiu ou porque cortou, eu tenho que virar a mesa. Não é isso. Então, fica tranquilo. Tá. Beleza, Gata. Matheus Ogata, Head de Produtos e Renda Fixa aqui na Sacre. Obrigado por participar, bem-vindo ao nosso Ouviu Investiu. Espero que você volte mais, cara. Eu que agradeço. Bom, estou sempre aberto para falar, tanto reunião com o cliente aí, já deve ter um pessoal que já me conhece, mas com certeza, pretendo voltar aqui nas próximas vezes. Obrigado pelo convite. Beleza. E você que assistiu até aqui, obrigado pela companhia. De novo, se assistiu até o final, boleto, joinha, que é de graça, eu sempre falo, dessa vez eu esqueci. Seja bem-vindo, se inscreva e se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do episódio. Abra sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre pelo link que tem aqui também na descrição. E no mais é isso, até a próxima, gente. Valeu!